Ele sempre foi um bom filho desde criança. Muito bom. Um menino muito obediente. Ficou sem pai com 9 anos, nunca me deu trabalho. Foi sofrido, porque a gente não tinha muita coisa. Mas, graças a Deus, foi criado dentro da igreja, nunca largou de ir na igreja. Namoraram pouco tempo e logo casaram. A Nice, para mim, não é uma nora, é uma filha. Gosto muito dela mesmo, de verdade. E eu fico muito feliz de ver esses meninos dele. Para mim são mais do que neto. Amo a todos eles. A minha percepção é os meninos de ouro. Quando separaram, assim, para ir embora, um para lá, um para cá, a gente sofreu muito na época. A gente tem que entender que os filhos casam, né? Cada um tem a sua própria vida, a sua própria história para seguir, né? Se não fosse a igreja, nós não estaríamos juntos. O estilo de vida que eu vivia, ele era um estilo de vida para detonar a família. Se não é Deus no casamento, o casamento não vai para frente. Foi bem complicado aquele ano, né? Porque os filhos crescendo e a gente num lar totalmente, né? De brigas, de desentendimentos. E aí chegou a Lola, né? Falar para nós e orava por nós. 1 ano já que ela estava orando e ela passava no meu portão, vamos para a igreja? Ah, Lola, um dia eu vou. Não tinha noção, né, do que era Deus. Aí ele teve um encontro com Deus aí e falou, não, vamos para a igreja. Deus foi trabalhando, foi restaurando, né? E tá. Entramos para nunca mais sair, né? No primeiro ano de conversão, eu tinha pedido para Deus para levar um visitante por final de semana na igreja. Quando eu fui contabilizar as pessoas que nós tínhamos levado na igreja, tinha dado exatamente 52 pessoas. Depois, mais para frente, nós tínhamos um pequeno grupo familiar na nossa casa. Você veja, a Lola orou 1 ano pela nossa vida. E depois que nós fomos ganhos para Jesus e nos batizamos, passamos pelo discipulado, passamos pelo estudo, fomos para o campo missionário, eu já batizei mais de 130 pessoas. Quantas e quantas vidas foram impactadas pelo ministério que a gente desenvolveu e começou com uma mulher que pagou o preço de orar pela nossa vida por 1 ano. Uma outra pessoa que Deus usou muito na nossa conversão foi o Júlio, que está na igreja com a gente hoje. Ele não perdoava as oportunidades, ele não perdia a oportunidade para falar do amor de Deus para nós. No ano de 99 eu recebi uma palavra profética de que Deus tinha um ministério para a minha vida. E esse processo se culminou em 2000. No ano 2000 foi o momento que eu tive que tomar a maior decisão da minha vida, que foi abrir mão do serviço público, de sair da empresa, com uma vida estruturada, para me lançar numa perspectiva que Deus tinha. Nem na época da morte do meu pai, em 75, eu não sofri tanto quanto sofri em 2001. Quando terminou, eu me lembro que eu fiz uma oração chorando, falei, Senhor, obrigado, porque essa prova acabou hoje. E aí, 2002, Deus começou a mover outras coisas e elas foram se encaixando, que culminou de eu ir para o seminário em 2002, 2003 e depois 2004, no primeiro campo missionário lá em Pato Branco. Nós chegamos lá em 2004, eu acho que eu tinha 10 ou 11 anos. A gente tinha saído de Londrina, que era uma cidade um pouco bem maior, né, do que Pato Branco. A igreja era uma igreja pequena, não tinha muita estrutura, tinha poucas pessoas, eu não lembro se tinha algum pastor lá. Mas foi um tempo bom, foi onde eu comecei o meu ministério também na música, onde eu desenvolvi meus dons, né. Na verdade, Pato Branco foi onde eu toquei mais bateria, né, fiquei mais na bateria. E aí a igreja foi crescendo, foram chegando mais pessoas também, e nós conseguimos alugar um lugar que acho que era uma fábrica de macarrão, e a gente teve 1 mês para fazer toda uma reforma, né, nesse lugar. Então a gente mexeu muito a gente teve que construir um púlpito, a gente teve que limpar todo o lugar, a gente morou alguns meses lá dentro da igreja. E esse local que a gente reformou é onde está a igreja até hoje, né? A gente ficou 4 anos em Pato Branco e depois fomos para Vitória
com o desafio de abrir uma igreja na capital. E aí, chegando lá, com o recurso que tinha, nós não tínhamos condição de alugar uma casa para morar e um local para fazer a igreja, né? Então a gente teve que alugar uma casa grande, que tivesse uma garagem grande. Eu lembro que o Adriano fez um banner, umas ovelhas assim, colocou o nome da igreja e os horários de culto, e a gente começou na garagem de casa, com um violão, uma caixa de som, algumas cadeiras, até o momento que começou a ter uma quantidade ok de pessoas, a gente conseguiu desvincular a casa da igreja, né? A gente conseguiu alugar um apartamento e um salão para fazer a igreja, né? A gente mudou para um novo local, um local um pouco maior, que dava para colocar mais cadeiras. Depois a gente conseguiu alugar uma casa que a gente utilizou, tanto tinha bazar da igreja, a escola dominical, o culto das crianças era feito nesse local. E ali a gente ficou até 2015. Que foi quando a gente veio para Curitiba. Umas 2 semanas antes do convite, eu desci do prédio, nós estávamos indo para a igreja, eu e a Anice, era um culto de quarta-feira, e Deus falou muito forte ao meu coração de que a nuvem ia passar. A gente tinha uma perspectiva em Vitória, de ver a igreja crescendo, tudo, mas aí em 2015 houve um convite, né? Um convite da Igreja Batista Independente de Curitiba. Na verdade, para nós foi muito difícil abrir mão de vir de Vitória para cá, porque o grande sonho nosso era ter os filhos envolvidos no ministério. Então eu estava começando a desenvolver o projeto de uma igreja com a família toda junto. E aí então em março de 2015 houve o convite da igreja. Era uma igreja mais estruturada, uma igreja com uma história bastante interessante, uma igreja que sempre foi uma igreja missionária, mas também uma igreja que ia exigir de mim um pouco mais de cuidado pastoral, que era uma experiência que eu não tinha no campo missionário. Tinha o lado da neta, né? Como é que eu ia deixar a Luísa? Eu já tinha me apegado a Luísa, né? 1 aninho. Na votação ganhou e falou, não, então vamos, né? Vamos, porque se Deus está confirmando, se a gente ficar, não vai dar certo. Viemos para cá com a fé e a coragem. E a cena mais difícil nós não vimos, mas nós sentimos depois, né? Foi quando no dia seguinte o Adriano foi com a Sueli lá em casa, nossas mudanças estavam ainda no apartamento, e a Luísa entrou, ela já estava andando já com 1 aninho e pouquinho, e ela foi correndo no quarto, né, procurando a vovó. E ela voltou decepcionadíssima, porque não encontrou a vovó. Olhando para trás, a gente vê que valeu a pena, né, Nice? Valeu a pena ter passado por toda uma caminhada de 7 anos em Vitória, depois antes a gente tinha passado 4 anos em Pato Branco como missionário, então são 11 anos de experiência missionária, 4 anos na revitalização de igreja e 7 anos plantando uma igreja. Então foi uma experiência rica, uma experiência muito gostosa, mas de uma certa forma foi Deus mudando o meu paradigma também para entender o desafio de ser pastor. Esse tem sido o meu grande aprendizado ao longo desses últimos anos aqui na Igreja Batista Independente de Curitiba. Com certeza nós nos lançaríamos novamente no campo missionário, porque a gente ama o Senhor, a gente ama a obra de Deus, ama as pessoas que Deus ama. A palavra que Deus tinha dado no meu coração quando a gente foi para o campo missionário era que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. A minha expectativa para o próximo tempo é isso, né? É poder agora colher esse fruto, colher esse resultado, né? E crescer espiritualmente, experimentar coisas novas de Deus. Eu ainda sonho com manifestação de dons de cura, manifestação de dons de libertação, com a manifestação dos dons espirituais de uma forma mais efusiva na igreja. E isso tudo, Mariane, tem a ver com uma promessa que Deus deu ao meu coração quando meu pai morreu. Nesses 50 anos eu só sonhei uma vez com ele. Foi logo depois que ele tinha morrido, uns 3 ou 4 meses depois. Eu tinha mais ou menos 9 anos na época e ele chega para mim. Ele está num campo florido, um lugar muito bonito.
ele vem andando na minha direção, não fala absolutamente nada, ele tira a gravata que ele estava usando e ele entrega essa gravata, vira as costas e vai embora. Ali, naquele sonho, quando eu tinha 9 anos de idade, eu entendi que Deus tinha um ministério para a minha vida. Então, olhando para trás, valeu a pena, né? Deus foi fiel, Deus honrou e Deus continuará honrando as nossas vidas. Amém. Te agradecer essa oportunidade e parabenizar o nosso amado pastor Elton, com o qual passou pela primeira igreja batista independente de Vitória. E qual esse tempo que ele passou durante 7 anos aqui, ele deixou alguns legados. Temos alguns irmãos aqui que ainda, que da época com qual ele passou, está aqui, seus diáconos, seus filhos, a irmã Sônia. E a igreja local com qual nós estamos agora presente, eu gostaria que estivesse aqui também para parabenizar, para confraternizar junto com o pastor Elton esse seu ministério, esses anos de vida com o qual ele tem passado, e tanto ele como a sua esposa, a missionária Alice. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando o seu ministério. Esse é o primeiro, esse é o nosso desejo da primeira Igreja Batista Independente em Vitória. Queridos Elton e Nice, que alegria participar das festividades do seu chamado pastoral. É muito bom saber que aquele que começou em você uma boa obra tem aperfeiçoado. Eu quero, como seu amigo em especial, abraçá-lo e abraçar você também, Nice, e rogar ao Pai Celestial que as bênçãos do mais altos céus continuem sobre a vida, sobre a família e também sobre o ministério de vocês. Quero deixar um texto, uma profecia para a vida de vocês em nosso nome, porque eu creio que assim será o ministério de vocês futuramente. E a palavra de Deus diz assim, que vocês são árvore frutífera. Amém. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima dos muros. Bendito seja Deus por uma vida tão preciosa dedicada no altar do Senhor para servi-lo à frente de uma igreja, pregando o Evangelho, consolando os aflitos, fortalecendo os enlutados, enfim, fazendo a obra de Deus com amor e com dedicação. Bênçãos do Pai sobre a sua vida, família e ministério. É o desejo do coração deste seu amigo. O Senhor Jesus, quando convoca o obreiro para o seu trabalho, Ele não promete vida boa, e sim desafios. O obreiro tem que matar 1 leão por dia. Isto é para que o mesmo adquira muitas experiências e que sua fé seja fortalecida a cada dia mais. Um forte abraço ao prezado pastor e também a sua esposa, a missionária Nice. Parabéns pelos seus 20 anos de ministério. Você é um amigo, companheiro e te admiro muito pela tua dedicação de busca espiritual. Continue nessa busca que você vai alcançar seu objetivo. Que Deus abençoe você, sua igreja, sua família e ministério. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, pastor, junto com a tua igreja, junto com o teu chamado, com a tua família linda. Que Deus abençoe onde você tem colocado a tua mão, tem colocado o teu pé, e que haja realmente décadas e décadas para frente para celebrar essa graça de sermos realmente cuidadores, mordomos na casa do Senhor. Quero parabenizar o pastor Elton pelos seus 20 anos de ministério. O pastor Elton é uma pessoa que ama o perdido, que ama falar da salvação em Cristo Jesus. O seu coração está cheio e repleto da bondade de Deus. Oi, pastor Elton. Oi, missionária Nice. Eu estou aqui gravando esse vídeo para parabenizar vocês pelos 20 anos de ministério. Jesus nos ensina, o Espírito Santo nos instrui e eu quero parabenizar pelo sim de vocês. Obrigada por obedecer. Estamos aqui em família para declarar para vocês o quão importante vocês são na nossa família. É uma história longa aí, né? Nós agradecemos por tudo, por todas as orações. Que Deus continue abençoando tremendamente o ministério de vocês. Um beijo! Tchau.
Tchau!